Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Ontem realmente fiquei muito chateado, né? Pensei muito na possibilidade de fazer o vídeo, né, do feedback, e obviamente que gerou muita repercussão, mas eu acho que o torcedor, entendendo o momento não é de revolta, né, mas assim de não entender realmente o que passa na cabeça, principalmente do nosso querido Rogério Ceni, né? Como eu citei lá, primeiro jogo onde o Flamengo estava todo com muitos desfalques, né? Bastante improvisação, e acho que o Bahia poderia ter sido um pouco mais ousado, agredir um pouco mais o adversário, já que sabíamos, né, a dificuldade que é jogar no Maracanã, que estourou mais uma vez recorde de público com relação ao Flamengo no Maracanã. Então acho que o Bahia sabia disso, o Rogério Ceni sabia disso, e teve uma grande possibilidade no primeiro jogo de tentar um resultado melhor, né, que era agredir um pouco mais o Flamengo, buscar as possibilidades de ganhar o jogo. Não fez, passou a responsabilidade pro segundo jogo, né? E aí ontem não dá para entender, né, o porquê de tanto medo de arriscar um pouco mais. E assim, torcedor, é bom que vocês entendam que eu não sou um comentarista de resultado. As críticas, elas existem com relação a esse esquema tático desde o momento que o Bahia estava vencendo, ganhando seus jogos e brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. E eu sempre coloquei a minha insatisfação e o não entendimento de colocar o Everaldo para marcar lateral, que ele não é marcador de lateral, ele é centroavante, de colocar o Tassiano na ponta esquerda, né, que ele não é um ponta esquerda, mas que estava ali para quebrar um galho, de colocar o Cauli de um falso número 9, que ele não é um falso número 9, em nenhum momento durante o Campeonato Brasileiro ou nessa temporada ele conseguiu ser esse jogador de um esquema armado para ele, que o próprio Rogério disse que o esquema montado esse ano, claro, era em função dos três do meio, mas principalmente para o Cauli ter liberdade para flutuar ali quando não tivesse a bola, e quando tivesse a bola ser o jogador, né, que desse opção para os caras do meio, coisa que não vem acontecendo já há algum tempo. E é isso que me espanta, é isso que me assusta, e acho que não só eu, como todos os torcedores, né, que acompanham o dia a dia e os jogos do Bahia. O Bahia tem feito jogos onde a gente percebe essa dificuldade com relação principalmente ao Cauli, o Tassiano e o Everaldo. São os três jogadores que estão fora de posição por completo, não estão numa função que estavam acostumados a jogar, e não renderam em nenhum momento aquilo que se esperava deles desde o início da temporada. Claro, tiveram jogos no Campeonato do Nordeste ou no Campeonato Baiano, contra o Sport, por exemplo, lá no Campeonato do Nordeste, onde foram criadas 20 chances de gols, porque a fragilidade do adversário, ela era nítida, ela era notória. Mas quando você enfrenta times do nível, né, de um Flamengo, de um Vasco, de um Palmeiras, de um Botafogo, né, por mais que o Bahia tenha eliminado o Botafogo, né, e foram dois jogos bastante equilibrados, nesse jogo específico do Flamengo ele tinha que arriscar um pouquinho mais, ele tinha que buscar algo diferente daquilo que não estava acontecendo em vários jogos do Campeonato Brasileiro e da própria Copa do Brasil. E aí eu não consigo realmente entender. É terra arrasada? Claro que não, né? A gente sabe que o projeto do Grupo City, ele é muito a médio e longo prazo. A gente sabe que enfrentar um Flamengo é muito difícil na Copa do Brasil. O Flamengo é muito forte, mas eu acho que as condições eram favoráveis, o momento era favorável, e faltou um pouco mais de ousadia, um pouco mais de acreditar naquilo que se pode fazer. E isso ficou nítido, ficou claro, e eu acho que é quase que uma unanimidade por parte dos torcedores, da própria crítica, a maneira como o Bahia se comportou ontem no Maracanã lotado, onde o torcedor do Bahia também lotou seu espaço, mais uma vez deu show, fez festa, e vai continuar fazendo na Arena Fonte Nova, mas a gente precisa entender, e aí eu acho que vai ter que partir algo lá internamente de cobrança
com relação ao Rogério, o porquê dessa teimosia, o porquê dessa insistência num esquema tático que já há algum tempo não vem dando certo. Eliminou o Botafogo, é verdade, temos que também entender e parabenizar isso, e fizemos isso quando o Bahia eliminou um grande adversário que é o Botafogo, mas nessa condição, uma possibilidade de chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro, o Bahia realmente não mostrou que queria, não deu mostras que procurava ganhar ou fazer um jogo, pelo menos que desse um chute no gol. É impressionante, você joga 100 minutos numa partida e não consegue um escanteio nem um chute no gol. É muito pouco para o investimento que foi feito pelo City, pela expectativa criada pelo torcedor que estava empolgado, que foi ao Maracanã e que estava realmente conectado com o time, acreditando que depois de 13 derrotas consecutivas o Rogério conseguiria vencer o Flamengo, coisa que não aconteceu, a 14ª derrota do Rogério. Muita gente me critica, o Preto tem inveja do Rogério. Eu tenho inveja mesmo. Ele ganha 1 milhão por mês, galera. 1 milhão por mês. Como é que não vai ter inveja de um cidadão desse? Mas é uma inveja sadia, porque eu, de coração, queria muito que o Bahia estivesse hoje comemorando a sua passagem para as semifinais, passagem inédita para as semifinais da Copa do Brasil. Isso é bom para o canal, isso é bom para quem gosta de futebol, isso é bom para quem viveu o Bahia, quem tem empatia com o Bahia, e o meu caso é esse. Sou um cara que sou muito grato a tudo que o Bahia fez por mim e que ontem estava torcendo muito, muito, muito mesmo para que o Bahia conseguisse essa vaga inédita, e é por isso a minha revolta, e é por isso a minha cobrança, talvez um pouco excessiva, principalmente com relação ao Rogério, por ter tido talvez uma falta de coragem, um pouco mais de acreditar nele próprio, acreditar no investimento que foi feito, acreditar nos jogadores e elevar o nível, talvez adiantar um pouco o time para tentar algo diferente do resultado que foi a partida de ontem no Maracanã. Tá certo, galera? Peço desculpas aí se às vezes eu me excedo, mas eu falo de coração, falo com a paixão de quem viveu isso e de quem já teve possibilidades como a de ontem também, às vezes sucumbiu, né? Claro que no caso de futebol coletivo é difícil, mas o Rogério, acho que como líder, como comandante, poderia ter colocado o time um pouco mais para frente, poderia ter sido um pouco mais ousado para devolver ao torcedor toda essa crença, toda essa alegria, toda essa energia positiva que o torcedor depositou e jogou para dentro do campo todos os torcedores que foram ao Maracanã. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.